Pronto, começou a gravar. Boa tarde. A gente vai conversar hoje sobre a avaliação como uma dimensão da ação pedagógica. Essa discussão que a gente vai ter hoje aqui vai ancorar a atividade relativa à terceira nota, que vai ser concretamente vocês procederem uma avaliação. Antes de tudo, eu queria falar para vocês que de todos os procedimentos que a gente faz enquanto professor, seja o momento do planejamento, que muitos não gostam, a regência, que é essa coisa do contato de sala de aula, que alguns também têm dificuldade, eu acho que o momento mais tenso do nosso trabalho, pelo menos para mim, é o momento da avaliação. Porque é um instante onde você vai sentenciar, classificar o que alguém conseguiu desenvolver, e a partir dali você vai reter aquela pessoa naquele ciclo ou vai promovê-la a um ciclo superior, né? Então, nesse momento, a gente tem uma caneta com uma responsabilidade muito séria, que é uma responsabilidade sobre o destino das pessoas. E é um momento muito tenso, assim. Acho que de tudo que eu faço enquanto professor, a coisa mais difícil para mim é o momento da avaliação. É o que me deixa mais cansado e mais estressado também, assim, diante do senso da responsabilidade institucional, ética e política que eu tenho no momento que eu estou fazendo uma avaliação de aprendizagem. E o que eu queria conversar com vocês hoje aqui é que a gente possa perceber que a avaliação ainda é um espaço de aprendizagem. Porque a gente, às vezes, tem uma compreensão um pouco equivocada de pensar que o professor faz ensino e aprendizagem. Quando, na verdade, a gente conduz uma ação pedagógica, como a Ivani Fazenda fala, e essa ação pedagógica, ela começa no planejamento, ela se estende durante a regência, e ela vai até o momento da avaliação, que, pasmem, também deve ser um espaço de aprendizagem. Ou seja, a gente, enquanto professor, tem que assegurar que o momento da avaliação deve ser um espaço de formação, de aprendizagem, de desenvolvimento de competência para o nosso aluno. Então, isso muda um pouco esse conceito que a gente tem da prova ser aquela coisa da hora onde a onça vai beber água, onde a gente vai se vingar, onde a gente vai punir o aluno. A gente é convidado por esse diálogo que a gente vai travar hoje aqui, que é o texto da Ivani Fazenda sobre avaliação mediadora e o texto da Adriana Prazeres, de pensar que a avaliação, ela não necessariamente precisa agregar valores negativos. Eu acho que esse é o desafio. A gente tem que romper com essa concepção de que necessariamente a avaliação ela tem que agregar valores depreciativos, valores negativos. Primeiramente, vamos esclarecer que a avaliação da aprendizagem, ela tem 3 níveis. A primeira é essa avaliação na aprendizagem, que é o quê? Essa que ocorre no âmbito da relação professor-aluno, que é a prova, que é um seminário, que é uma avaliação qualitativa que a gente pode fazer enquanto professor. Essa aí é a avaliação na aprendizagem, é essa que acontece no âmbito da relação professor-aluno. É você avaliar um seminário do aluno, é você preparar uma atividade para ele fazer em casa e você corrigir. Tudo que você faz no âmbito dessa relação professor-aluno é uma avaliação na aprendizagem, ou de aprendizagem. A avaliação institucional, que também entra muito em voga quando a gente fala de avaliação educacional, que é a avaliação institucional, que é uma avaliação da escola, onde o ponto de chegada e partida dessa avaliação é o projeto político-pedagógico da escola. Sobre essa avaliação, que é a avaliação institucional, a gente vai ver lá no 5º período, na disciplina Elaboração da Proposta de Trabalho 1. Aí a gente vai discutir sobre avaliação institucional. E a última discussão de avaliação educacional é a avaliação em larga escala, que é quando você avalia todo um sistema educacional. A exemplo, o ENAD, que é o Exame Nacional dos Cursos Superiores, o ENEM, que avalia todo o ensino médio. Alguns estados têm provas específicas, em São Paulo tinha a Sabesp, tinha a Provinha Brasil, que são modelos de avaliação de estados e municípios isoladamente. Naquele momento, com uma prova dessa, eles não querem avaliar a escola, a competência que o aluno conseguiu desenvolver, mas todo o sistema educacional a partir de uma avaliação dos parâmetros de desempenho dos alunos, pensados numa escala nacional, numa escala estadual, numa escala municipal, né? Então, a avaliação educacional pode ser a de aprendizagem, âmbito de relação ao aluno, a institucional, que é essa no âmbito do projeto político-pedagógico da escola, e a avaliação em larga escala,
que é essa que a gente vê como Enem, como ENAD, que vocês têm mais concretamente. Esses mecanismos de avaliação, eles são extremamente importantes, porque eles funcionam como termômetros para o MEC poder avaliar como é que está a qualidade na educação. E a qualidade na educação é mensurada pelo desempenho dos alunos, pelo esforço da gente, enquanto professor, em tentar entender quais competências esses alunos estão desenvolvendo, que vão estar, de alguma forma, captadas, materializadas nesses instrumentais de avaliação que eu conversei com vocês até aqui. A gente é muito signatário de um modelo de avaliação que o Lucchesi chama de pedagogia do exame, que é essa avaliação tradicional, muito calçada na nota, na classificação, na aprovação ou na reprovação, né? Nessa coisa de testar e medir o que o aluno conseguiu desenvolver, numa ênfase muito quantitativa. A gente é signatário disso, e é tão signatário que a gente só costuma a dar importância, a ter compromisso, quando os professores trabalham sobre essa lógica, essa coisa da possibilidade da reprovação, da pressão, engaja com que os alunos fiquem mais participativos, presentes e mais atentos ao que o professor está construindo, né? Isso aponta como é que a gente é muito ainda organicamente vinculado a isso que o Lucchesi chama de pedagogia do exame. Em contrapartida, autores como a Jussara Hoffmann pensam que a gente tem que pensar uma avaliação mais mediadora, uma avaliação mais dialógica, de pensar que a avaliação ela deve ser um instrumento didático que permite que você consiga fazer uma apreciação, uma interpretação dos resultados obtidos a partir de um processo de construção, de desenvolvimento, de competências e habilidades dos alunos. Então, o foco deixa de ser essa coisa de você classificar ou reprovar o aluno, mas ver aquilo em que ele foi capaz de aprender, né? Então, é uma avaliação que deixa claro para quem está produzindo a avaliação, você, professor, e para o aluno, o que você está avaliando e o que você quer saber. E o aluno, por consequente, também tem que estar ciente em que ele está sendo avaliado e o que você, professor, educador, está avaliando ou está identificando que ele conseguiu desenvolver. Muito na direção da gente conseguir identificar aquilo que, na identificação do desenvolvimento do aluno, não se mostrou adequado. Para quê? Você identifica aquilo que não se mostrou adequado para que você possa, a partir daí, fazer as intervenções ao longo do processo, você vai retomar o processo de formação, e assim você vai descobrir, tentar identificar os fatores que, de alguma forma, obstaculizaram, né, o desenvolvimento dessa competência, que impediram o aluno alcançar o êxito, que é a consolidação da aprendizagem, que é o que você está buscando enquanto professor. Perceba que o foco deve ser no aluno. Se o foco é no aluno, a questão da nota fica secundarizada, né? Hoje, por exemplo, o modelo de educação está muito organizado, muito em mudar essa coisa de nota, por exemplo, até uma indicação da Secretaria Estaduais de Educação dos Estados, em consonância com o MEC, para substituir essa coisa da nota para um outro modelo menos quantitativo e mais qualitativo de pensar aquilo que o aluno desenvolveu ou está em desenvolvimento. Porque, veja bem, se eu consigo colocar, e aí tem algumas gradações, né? Você já está com o desenvolvimento consolidado, em desenvolvimento ou a desenvolver. O aluno ainda não conseguiu construir aquela habilidade, aquela competência. Isso muda um pouco o foco, até de uma reprovação. Porque, olha, é muito mais suavizado para uma família receber um diagnóstico que o aluno precisa desenvolver, por exemplo, a geoalfabetização, que é a nossa praia, do que ele ficar reprovado em geografia. Você vê como muda um pouco até a forma de você apresentar o desempenho do aluno para a família. E tem uma coisa interessante também, sobretudo quando a gente fala de educação inclusiva. Porque tem alunos que vão ter dificuldades em desenvolver algumas competências
e tem alunos que não vão desenvolver algumas competências e algumas habilidades. E quando você substitui essa forma de classificação qualitativa pela anterior, quantitativa, você recoloca a forma de você apresentar para o aluno aquilo que ele precisa trabalhar para, enfim, tentar desenvolver. Você pode reprovar o aluno, você pode promovê-lo para a série seguinte, mas está ali signatado nos boletins, nos resultados diagnósticos dele, aquilo que ele precisa ainda desenvolver. Repito, o foco é no aluno, no sentido dele identificar aquilo que é possível ainda de ser revisto. Porque a gente vai caminhar nessa direção aí, de pensar que a avaliação, ela vai permitir tomada de decisão. Não é só você classificar ou avaliar o fracasso, ou sentenciar o fracasso, mas é você ver o que é preciso ser feito para que o aluno consiga desenvolver aquela competência. Ou seja, temos que assegurar também que se ao longo da sua aula o aluno não conseguiu desenvolver aquela competência, é importante que você assegure a ele uma oportunidade de, no momento da avaliação, ele ter a ciência daquilo que é mais importante do conteúdo que você ministrou. Porque a avaliação é um espaço de diálogo do aluno. E nós, enquanto professores, precisamos ouvir os nossos alunos. E, às vezes, numa turma de 40, 50 alunos, o único espaço que vai ter numa relação que pode ser um espaço uno entre você e o aluno é a avaliação. Então, é um espaço primordial de diálogo, de você conseguir, naquele momento, individualizar os rendimentos da turma, o que foi possível desenvolver. Porque a gente, enquanto professor, enquanto entra numa sala de aula, tem um entendimento muito geral do perfil da turma, daquilo que a turma desenvolve, do que a turma produz, aquela turma é mais inquieta, aquela turma é mais compromissada, aquela turma evolui bem, aquela turma não evolui. Mas a prova permite que você tenha uma coisa mais individualizada por aluno. Isso é muito importante de ser feito. Então, é por isso que é um momento de total importância para nós. E o que a gente tem que identificar também é que cada aluno tem suas individualidades. Se eu penso como instrumental de avaliação, por exemplo, eu reúno um macaco, um elefante, um peixe, um coelho, uma onça, e eu digo que a avaliação é eles subirem numa pedra, ou melhor, subirem numa árvore e pegar uma fruta que eu coloquei ali para ele. Olha, o macaco rapidinho vai subir, talvez o elefante use a tromba, mas o peixe nunca vai conseguir. O coelho vai demorar e pode conseguir ou não. Então, você diversificar os instrumentais de avaliação vai permitir com que você tenha um alcance muito maior daquilo que o aluno pode conseguir expressar. Porque, às vezes, o aluno consegue desenvolver a competência, que é o objetivo da tua aula, mas ele não consegue expressar aquela competência na fala. É um aluno que é muito tímido, um aluno que tem dificuldade de se expressar pela oralidade, ou, paradoxalmente, pode ser um aluno que fala muito em sala de aula, que se expressa, que participa, que fica engajado com você como professor na discussão. Entretanto, na hora da avaliação, são respostas muito aquém daquilo que ele consegue desenvolver. Então, nesse sentido, a gente considerar outros instrumentais de avaliação, incluir outras plataformas, é de fundamental importância para democratizar esse acesso, né, a possibilidade de expressão do que o aluno conseguiu desenvolver. Para essa nossa conversa de hoje, eu vou iniciar esse nosso debate com o texto da Adriana Prazeres, que é o texto A Avaliação enquanto Prática em uma Instituição de Ensino Superior. Ela fez um trabalho de pesquisa com 2 cursos superiores, Pedagogia e Contábeis. Para pensar, quais são os sentimentos que tanto professores quanto alunos têm durante o processo de avaliação? Porque a avaliação, amigos, é um amplo processo que permeia toda a ação pedagógica. Só que a gente está o tempo todo sendo avaliado, né? Você vê, você chega, quantos alunos estão na sala, quantos participam, quantos devolvem atividade no prazo. Tem alguns instrumentais de avaliação que te permitem compreender como é que a turma está caminhando. Mas quando a gente fala de avaliação, atividade de avaliação, perdão, primeira nota, fica muito latente na gente
alguns conceitos que são automaticamente arrolados nessa relação professor-aluno no processo de avaliação. E o primeiro deles é um velho conhecido de vocês, que é a questão do medo de ficar reprovado, de ficar exposto, de ser constrangido, a culpa por uma nota baixa, a ansiedade diante de você não saber como é que você vai sair naquele exame, se vai ser cobrado na prova aquilo que você conseguiu compreender ou não, ou se vai ter alguma pegadinha. Percebam que todos esses sentimentos estão muito ligados a uma coisa chamada juízo de valor, né? E a autora, ela discute o processo de desconforto desses alunos de pedagogia e de contábeis sobre o processo da avaliação. Ela analisou o discurso dos sujeitos. Agora, vejam se vocês não se identificam com esses resultados da pesquisa dela. Para os docentes, os professores, a avaliação ela é um diagnóstico que ajuda a gente a compreender os resultados que podem, aspas, renortear nossas práticas pedagógicas. Agora, percebam a parte que vai agradar a vocês. Os alunos, de forma unânime, apontaram que a prova é o reflexo do trabalho do professor. E aí, acho que vocês podem identificar isso também na seguinte questão. Se vocês fazem uma avaliação e vocês gostam da nota, lá no corredor vocês vão dizer, eu tirei 9, eu tirei 10, eu tirei 9,5. Quando vocês gostam da nota, vocês acham que a nota está adequada, eu tirei. Quando vocês não gostam da nota, acho que a nota não está legal, ele me deu 6,5, ele me deu 5, ela me deu 4, né? Mas, não vos fora essa questão, sejam os docentes identificando a avaliação como um diagnóstico que pode reorientar as práticas pedagógicas, ou os alunos que, de forma unânime, falam que a avaliação é o reflexo do trabalho do professor, a representação de ambos aponta para um entendimento importante da avaliação como um espaço de aprimoramento. E aí eu vou incluir aqui, de ambas as partes. E aqui é importante que a gente abrace uma perspectiva qualitativa de avaliação. E aí eu chamo o Lucchesi para o debate, que pensa a avaliação que se propõe diagnóstica na medida em que ela mostra para o educador as possibilidades de você, a partir dos resultados da avaliação, os pontos que seriam instrumentais de avanço, de identificação de novos rumos, né? E de você poder fazer essas intervenções ao longo do processo, porque o objetivo é que o aluno desenvolva a competência. Quando vocês forem fazer os planos de aula de vocês, por que a gente coloca nos objetivos gerais específicos verbos no infinitivos? Assim, compreender a avaliação, por exemplo, se eu fosse fazer o plano de aula dessa nossa aula de hoje aqui, que o título da aula seria Avaliação como a dimensão da ação pedagógica. Como é que eu botei no plano? O objetivo geral. Compreender a avaliação como a dimensão da ação pedagógica. E um específico seria identificar o instrumental de avaliação como espaço de intervenções no processo pedagógico. Vejam, eu estou botando esse verbo no infinitivo, compreender como geral. Olha lá o João Lucas e o Tiago. Ei, Tiago, tudo bem? O João Lucas, colega de vocês, está numa pesquisa de campo lá com o professor Tiago. Oi, gente, só passando aqui para mandar um abraço para cada um de vocês. Estão ouvindo, Igor? E para você que é meu amigo e meu irmão, um beijo. Estamos gente, aqui no Baixo Parnaíba, fazendo trabalho de campo. Olha, a justificativa da minha falta tá aí, né, professor? É o nosso... mas ele está ouvindo a aula. Você não vai ficar, você vai entrar e vai embora. É o nosso correspondente exclusivo, tá no Baixo Parnaíba. Olha, ele veio e não vai ficar. Bom, ele está num trabalho de campo com o professor Tiago. Obrigado, gente, pela participação. Então, se vocês... Você não vai ficar? Aqui é a casa da Aurora. Não. Desconcentração, Igor. Tchau. Tá bom. Tchau, Igor. Olha, aproveitando o espaço aqui, João Lucas, olha. Tudo bem, olha só, escuta. Na próxima aula não vai ter encontro nosso. E eu postei a atividade que está no Siga, viu, João Lucas? E até para quem está presente aqui também, na próxima quarta-feira a gente não vai ter encontro presencial, nem remoto. Eu vou estar viajando. Mas eu postei lá no Siga um texto sobre educação, direitos humanos e cidadania, que vocês devem ler esse texto e fazer uma resenha de 1 página e meia, 2 páginas, que vai ser a atividade da segunda nota, tá bom? É isso. Então, gente,
voltando à questão do plano, eu botei compreender a avaliação como a dimensão da ação pedagógica, o objetivo geral, ou identificar a avaliação como espaço de intervenções no processo didático, seria um específico. Eu estou botando esse verbo no infinitivo, não é que eu vou explanar sobre a avaliação. No plano, você bota esse verbo no infinitivo porque é uma competência no objetivo geral, ou uma habilidade no específico, que o aluno deve desenvolver, ou é convidado a desenvolver, após a aula que você vai ministrar. Vocês estão entendendo? Então, por isso que para vocês nunca errarem no plano do objetivo, faz de conta que antes desse verbo no infinitivo está escrito assim, ser capaz de. Porque o objetivo da nossa ação pedagógica é que o aluno desenvolva competências e habilidades. Então, o objetivo da avaliação, por consequente, é avaliar como você pode instrumentalizar o aluno no processo de desenvolvimento das competências e das habilidades. Então, por isso que é preciso flexibilizar esses instrumentais, porque a gente está diante de uma turma que tem predisposições de aprendizagem também diferenciadas. Então, adepto da mesma perspectiva do Lucchesi, o Perrenot sugere a avaliação como algo contínuo, como uma avaliação contínua que permite o quê? Intervenções das diversas situações didáticas ao longo do processo de ensino e aprendizagem. É uma avaliação que não cria hierarquias. Ela não vai estar aqui delimitando espaços e alunos que tiveram melhor ou menor desempenho, né? É uma avaliação que vai te permitir identificar onde é preciso fazer interações e corrigir rumos. Rumos esses que são suficientes para você instrumentalizar os alunos no progresso que seria na direção, no afã de alcançar os objetivos, que é o desenvolvimento de competências e habilidades, no nosso caso, competências e habilidades na disciplina do componente curricular da geografia, e que hoje estão lá listadas na Base Nacional Comum Curricular, alguma habilidade que você tem que vincular em todas as aulas no seu plano de ensino na educação básica, né? Então, se você entende que o espaço da prova é um espaço para você fazer intervenções com o aluno, intervenções na direção de viabilizar que ele desenvolva as competências e habilidades, o erro, ele assume agora uma conotação muito diferenciada de culpa e de punição. O erro é um ponto de partida. É um espaço onde você vai começar a pavimentar uma aprendizagem nova. Então, isso recoloca as coisas em outros termos, né? Quer dizer, eu não preciso ficar constrangido diante de algo que eu não consegui aprender, porque é em cima da minha dificuldade que eu vou poder ter a oportunidade de aprender novamente. É nessa lógica aí que a gente pode pensar em recuperação paralela, ou a necessidade de, quando os alunos ficam de recuperação final, é preciso que o professor dê algumas aulas para esses alunos para tapar esses buracos do que esses alunos tiveram dificuldades de aprender. Então, a avaliação é um espaço ainda de aprendizagem, né? E os alunos pesquisados apontam que práticas avaliativas emancipatórias, autoavaliação, que rompem com esses mecanismos impostos pelo sistema, como a prova regimental, e algumas instituições obrigam 4 discursivas, 6 objetivas, os alunos se sentem muito mais livres, né? E os docentes também argumentam que escolher as suas práticas de avaliação, eles ficam muito mais à vontade. E tem uma coisa também que eu lembrei até com aquilo que a Elimara falou comigo no último encontro nosso lá, Elimara, da minha fama, aspas, que os professores, né, que os professores, eles não relacionam as suas escolhas de avaliação aquilo que eles aprenderam na academia. É mais a sua opção pessoal, a sua visão de mundo, a sua forma de encarar a sociedade, de encarar o processo de formação, de encarar o ser humano, de encarar os alunos. Então, é muito da gente aquilo que você vai cobrar no momento da avaliação. Não é muito o que vocês vão ter aqui na academia. Vocês podem ter aqui, nos professores, referenciais do que vocês querem ser e do que vocês não querem ser. Isso também vai aparecer no momento da avaliação, né? E aí, nessa direção, eu começo a chamar a Jussara Hoffmann,
que ela nos convida a pensar a necessidade de nós redimensionarmos a avaliação, né, no sentido de que professores e alunos ainda se percebam parceiros. Porque, olha só, a gente pode ter uma relação muito horizontalizada aqui, todos nós. Mas no momento da avaliação, parece que o jogo muda, né? Parece que aí vocês ficam todos contra o professor, ou então eu lembro de professor que eu perguntava, professor, você vai cair na prova? Ele dizia, vai despencar. E tinha professor que vinha para a prova de óculos escuro, né? Ou então eu perguntava, professor, o que vai cair na prova? Ele dizia, olha, algum detalhezinho do conteúdo que eu vou pegar para jogar uma casca de banana para vocês. Mas aí eu pergunto, esse é o objetivo? Vamos pensar que de tudo que a gente fala, só fica para o aluno 20%. Então, o professor, ele tem que ter muita sensibilidade de, ao passo que ele está construindo a avaliação, sublinhar na avaliação aquilo que é mais importante do conteúdo, aquilo que é essencial. Porque o que é acessório, o aluno vai buscar depois. Se o aluno fixa o que é fundamental do teu conteúdo, do que você está ministrando, em qualquer dúvida ele vai saber onde buscar, ele vai ter um parâmetro para acessar a informação adequada, entende? Nem nós, que somos formados em geografia, temos o conteúdo, o domínio pleno de tudo que a nossa ciência estuda. Um aluno de educação básica vai ter, gente? É óbvio que não, né? Então, a avaliação, quando professores e alunos se percebem parceiros, ela vira esse espaço da gente fazer as intervenções nos pontos que não se mostraram favoráveis, né, e que não atenderam os objetivos previamente traçados. Objetivos esses que estão vinculados a quê? Ao desenvolvimento de competências e habilidades, né? Por quê? As instituições, a escola, as faculdades, elas almejam que os alunos sejam expostos ou experienciem uma avaliação dos seus desempenhos. As instituições precisam disso, até para diagnosticar como é que eles estão acompanhando a formação deles ou construindo essa formação. Então, você pode utilizar isso, frequência dos alunos, os resultados de prova, de trabalhos, a participação. Só que isso não é regra. Cada instituição constrói isso ao seu modelo, né? Tem professores que optam por não fazer nenhum mecanismo de avaliação, chegar e dar aula, e quem participar, participou, né? Essas regras, às vezes, elas acabam obstaculizando. Como eu disse para vocês, eu já trabalhei em instituições que a gente é obrigado a fazer uma prova regimental com 6 questões objetivas e 6 objetivas de marcar e 4 discursivas. E as instituições falam que elas optam por esse modelo de avaliação para já preparar os alunos, quando é uma educação básica, para o Enem, que cobra nesse modelo, ou para o ENAD, que é o nosso contexto aqui do ensino superior. E eu acho que é muito complicado fazer a avaliação disso, mas tem uma técnica. Se você está compromissado com a questão da avaliação ainda ser um espaço de aprendizagem. Você vai elaborar uma questão objetiva, você vai jogar uma sentença e vai colocar 4 ou 5 alternativas para o aluno. Percebam que se você elabora a questão assim, marque a alternativa incorreta. Você vai jogar uma sentença, por exemplo, sobre a geografia agrícola, vai jogar uma sentença sobre a geografia agrícola, e vai jogar outras sentenças que você vai marcar incorreta. Nesse sentido, uma das 4 ou uma das 5 vai estar errada. Você vai permitir ao aluno a oportunidade de ouvir 3 ou 4 sentenças que são informações que complementam o conteúdo sobre geografia agrária. Você percebe como isso é diferente de você elaborar uma questão onde você bota 4 informações erradas, cheia de casca de banana, e só uma certa, e às vezes tendenciosa. Você entende que quando você coloca 4 sentenças afirmativas para ele marcar incorreta, você está jogando para o aluno conteúdo, e você está estabelecendo um link para ele ter um déjà vu, um link, uma conexão do conteúdo que você ministrou em sala de aula. Sabe, são esses caminhos que a gente pode percorrer, ainda se você estiver preso ou engessado, pela necessidade que o sistema coloca diante de nós, que é de uma avaliação com um número fixo de questões objetivas e discursivas, né?
Porque esse movimento ajuda na direção de você permitir que o aluno ainda identifique que a avaliação é um espaço de aprendizagem. Você vai ainda assegurar minimamente algum espaço de aprendizagem para o aluno. E ainda que seja uma questão objetiva, quando você elabora uma questão subjetiva, de perguntar, aberta para o aluno escrever, é uma questão que deve resgatar aquilo que é mais fundamental do conteúdo, não o que é acessório, entendem? Porque, assim, é único. Os alunos, eles aprovam avaliações do seu desempenho quando há uma possibilidade de que o erro não seja a etapa final, mas ainda um espaço de você garantir a aprendizagem. Esse deve ser o caminho, né? E aí, você pode fazer com que os alunos desconstruam, ressignifiquem esse momento da avaliação, que é um momento sempre tenso, né? A avaliação é sempre esse espaço onde aparece a coisa do erro como um espaço de constrangimento, do castigo, né? Às vezes não só físico, mas também a violência simbólica. Eu sou de um tempo em que as nossas notas ficavam no mural da escola, ou da sala, e as notas inferiores a 7 ficavam de vermelho, né? Aí eu tirei a nota vermelha, era horrível, o medo de ficar reprovado. Ou então, eu já tive professores infelizes que tinham o sadismo, acreditem vocês, de colocar a prova em ordem decrescente para exaltar a Renata, que tirou 10, e constranger o João Lucas, que tirou 2. Então, eu não consigo pensar o que justifica um professor fazer uma atitude dessa. E a gente tem que ter sempre o cuidado de tampar a nota, porque é uma questão pessoal, tem um constrangimento, independente se for 10 ou se for 9. Às vezes um aluno pode sentir mal de ver que o outro tirou 9 ou tirou 10. Então, sempre, na hora de entregar, tentar impedir que um aluno tenha acesso à nota do outro, sabe? Porque é um processo de muito respeito que tem que ter. A gente está lidando com o filho dos outros. E quando a gente tem essa preocupação, por exemplo, de saúde mental, né, vocês devem ter ouvido e visto casos de pessoas que desenvolvem transtornos de ansiedade, depressão, de pânico, por conta de relação com o professor, de relação com nota, da forma como você foi chamado a atenção. Então, assim, isso só destaca para nós como é importante a gente ter esse compromisso enquanto docente, com o processo de avaliação. A Renata está falando, deixa eu ver o que a Renata está falando no superchat. Peraí, Renata. Muitas vezes o aluno até domina o assunto, mas no momento da prova não consegue sair bem. Pois é, olha, acontece demais isso comigo, Renata. Quando eu fazia educação básica, eu tentava estudar fazendo aqueles simulados, e eu sempre errava. Eu já identifiquei que eu tenho um modelo de cérebro, que o meu cérebro só funciona quando for para valer. No ensaio, acho que ele fica aquém da capacidade. Então, eu não consigo estudar fazendo questão objetiva ou respondendo questão. Eu estudo só lendo os conteúdos, os capítulos, tudo, mas eu não faço exercício. Porque quando eu faço exercício, eu tenho dificuldade no exercício, eu fico triste e fico desestimulado. Então, quando eu estudei para o vestibular, eu não fazia essas questões, na época, a gente não tinha internet, então quando você conseguia questões de vestibular, de FUVEST, de USP, de UFMA, de UEMA, a gente brigava para tentar fazer, eu vi, isso não funciona para mim, porque minha cabeça só funciona, meu cérebro só liga a capacidade máxima na hora que para valer. Os 3 vestibulares que eu fiz, eu passei, e eu não estudava fazendo testezinho, assim, questão objetiva, porque eu só ligava na capacidade máxima. Então, acho que a gente tem que entender mesmo, como eu já disse. Tem alunos, aqui na graduação, que são muito participativos na hora da aula. Você pega a avaliação deles, não tem nada, às vezes questões com 2 linhas de resposta. Ou alunos que são muito introspectivos, que mal abrem a boca, ou que faltam muito, mas quando você pega a avaliação, você vê todo um movimento, inclusive de construção teórica, da resposta. Aí eu vou fazer um desafio com vocês aqui, todos que estão aqui. Atenção, olhem para mim. Vamos fazer de conta, se daqui a pouco, por conta do período remoto, eu chamasse todos os meus colegas que estão compondo com vocês aqui, estão dando aula para vocês aqui no 4º período, né? Acho que é eu, Marcelino, Jorge Hamilton, quem é mais? Quem mais que está com vocês?
Quem mais que está dando aula no quarto peso? Eu chamasse todos aqui e eu dissesse que a partir desse momento todo mundo vai ter que ligar a câmera e se atribuir uma nota para o desempenho de vocês em cada disciplina e justificar a nota atribuída com base em competências desenvolvidas. Ah, a Roberta também, né? Em competências desenvolvidas. Vamos pensar aqui. Eu vou pedir que cada um agora ligue a câmera, fazer um exercício aqui, faz de conta, vai ter que ligar a câmera e os meus colegas professores estão aqui também assistindo e vão tomar nota do que vocês estão dizendo. Nesse momento, o que vocês iriam sentir? Primeiro, muito constrangimento com a situação de ter que se autoavaliar. Porque ninguém conhece melhor você do que você mesmo. Então, esse é um primeiro desafio. Depois, vocês vão ser tensionados por um instinto de sobrevivência. Eu preciso tirar 9 naquela disciplina porque eu tirei 5 na avaliação passada. Vocês vão fazer um monte de cálculos na cabeça de vocês. Eu preciso tirar uma nota boa porque eu quero disputar a prova do PIBID, do RP, e é coeficiente, eu quero entrar no núcleo. Vocês vão fazer milhões de cálculos muito ancorados no instinto de sobrevivência de vocês. Então, tem o senso de constrangimento pela situação, né, esse milindre. Tem o instinto de sobrevivência de vocês, porque eu preciso da nota boa para passar, aqui na disciplina ou em outro espaço na universidade. E tem uma outra questão também, que é o senso de justiça. Vocês podem avaliar o desempenho que eu tive, mensurado com o desempenho que a Renata teve, que a Elimara teve, que a Danila teve, que a Maria Aline teve. Entendem? E meio que eu tenho que fazer uma modulação. Eu faltei tanto. A Renata que não faltou, se deu 9. Eu não posso me dar 9. Entendem? Eu pergunto, vocês não ficariam constrangidos de fazer isso? Não seria um constrangimento, um senso de culpa? O instinto de sobrevivência também influenciaria vocês a aumentar a nota? O senso de justiça a modular essa nota, e o constrangimento de ter muita gente lendo e acessando isso aqui, e ter que expor o que vocês conseguiram desenvolver de conteúdos, também não deixaria vocês inseguros e com a sensação de culpa? Percebam, fazer uma autoavaliação nesse contexto não seria constrangedor, não seria difícil, tenso para vocês? Sim ou não? Hein, gente? Pois é. Aí eu faço a pergunta, Williane, Maria Mello, Renata. Esse mesmo mal-estar que vocês teriam ao fazer uma autoavaliação dessa, vocês têm que ter para fazer a avaliação de todos os alunos de vocês ao longo da atuação de vocês profissional. Aquele aluno precisa da sua nota para passar de ano, para não apanhar em casa, para conseguir acompanhar a turma numa série seguinte. Mas você tem que ter o senso da responsabilidade institucional de não promover um aluno que não tem as condições mínimas de acompanhar a turma na série seguinte. Tem que ter um senso de modular a nota com a nota dos outros alunos que tiveram um desempenho superior. Então, o que eu queria dizer para vocês é que esse mesmo mal-estar que vocês têm quando se avaliam, isso é público, vocês têm que ter quando também vocês avaliam seus alunos. Porque essa sentença de vocês, que está materializada nessa avaliação, nessa nota, nessa avaliação qualitativa, vai ser fundamental na vida deles. Então, esse mal-estar que vocês estão tendo agora, vocês têm ao longo de toda a vida de vocês. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Fala. Sim, o senhor falou sobre essa situação. Um professor meu, ele, em determinado período, ele lançou nessa proposta que cada aluno se autoavaliasse e cada um chegasse nele e dissesse a nota que gostaria de receber. E quando chegou na minha vez, ele me perguntou: e aí, Renata, tu acha que quanto tu merece receber? E eu não tive coragem nenhuma de dizer um 10, porque na minha autoavaliação, eu achava que eu não merecia um 10 porque não dominava assim, todos os assuntos que foi passado na sala. Então, realmente é muito difícil a gente se autoavaliar, e eu ainda me dei um 8, eu não me dei um 10. Doidinha para ganhar o 10,
mas não teve coragem. Mas se ele me desse, eu aceitaria, mas só que eu não tive coragem de me dar o Mas 10. aí, Renata, eu acho que ainda teve um outro fator de constrangimento, que é o fato de ser cara a cara. Quando é de escrever, que você vai ter que escrever aquilo ali, aí eu acho que você arriscaria um 9, um 9,5. Mas quando é na lata, eu acho que a gente fica com mais Sim, constrangimento e a gente tende a ser mais autocrítico nesse momento. verdade. Quando é por escrita, você consegue fazer ali um jogo de palavras e você consegue ser mais complacente com você mesmo. Mas eu percebo, é uma zona de muito constrangimento. E vocês devem ter esse constrangimento ao longo de toda a vida de vocês, quando forem corrigir as avaliações dos seus alunos, né? Porque, eu repito, os alunos vão se sentir cada vez mais seguros no momento em que eles percebem no avaliador, no educador, no professor, um parceiro e não um rival. Inclusive, nesse momento da autoavaliação. Porque, assim, se ele é um parceiro, eu acho que ele vai ser tolerante se eu pesar a mão para mais, ou ele vai ser complacente ou mais benevolente, se eu pesar para baixo, ele vai levantar um pouquinho a minha nota. Entendem? E assim a gente vai caminhando para um movimento de ressignificar esse espaço da avaliação. Agora, há professores que não estão interessados em descobrir sobre o que foi ensinado e o que foi aprendido, mas tem professores que eu acho que eles têm um sadismo de expor os alunos com as notas baixas e de se regozijar com a questão da avaliação, das reprovações, né? Tem isso, né? Agora, não é a formação que nos interessa aqui. O que nos interessa aqui é a gente pensar a avaliação ainda como um espaço de aprendizagem. A gente está tentando construir aqui uma avaliação contínua, uma avaliação mediadora, dialógica, como a Jussara Hoffmann propõe, ou seja, uma avaliação que ainda seja um espaço de aprendizagem. Então, nesse sentido, essa avaliação contínua, dialógica, mediadora, é a melhor forma de você dialogar com a aprendizagem. Porque com ela, o aluno tem a possibilidade de continuar adquirindo conhecimento, desenvolvendo competências, num trabalho realizado numa parceria entre o docente e o aluno, onde o docente ele é um mediador, é aquela pessoa que vai pegar a tua mão e vai te levar para aquele espaço com mais segurança, sabe? Quando você tem um filhinho pequenininho, que você quer que ele vá na piscina, aí ele vai no seu colo ainda com medo, quando está começando a nadar, é isso que é o nosso papel enquanto professor, né? E aí a Jussara Hoffmann avalia que a avaliação ela deve ser um processo de verificação, de acompanhamento constante, para propiciar o quê? As interferências do educador e reajustes por ambas as partes, inclusive do professor. Se você identifica que todos os alunos tiveram dificuldade com uma questão, ou você elaborou a questão mal, ou então você não trabalhou aquele conteúdo de forma adequada, não sublinhou o que era essencial para os alunos desenvolverem, né? E assim, o foco da educação é o desenvolvimento de competências e habilidades. É nesse sentido que você constrói os seus alunos por um espaço de autonomia e emancipação intelectual, né? Você vai estar ali permitindo com que eles fiquem participes do processo educacional, inclusive da avaliação. E aqui, o erro não é mais a etapa final de constrangimento, da nota baixa, da reprovação, mas é o ponto de partida. É a partir de um erro, de um equívoco, que você vai poder trabalhar aquele ponto que não ficou bem desenvolvido com os alunos. Ou seja, você tenta, enquanto professor, conduzir instrumentais de avaliações que priorizem os aspectos mais qualitativos sobre os quantitativos do processo de ensino, né? Assim, essa avaliação, ela figura como uma fonte de continuidade ao longo do caminho, né? Não é o fim de um ciclo, mas é uma etapa. Percebam, a avaliação pedagógica é o planejamento, a regência e a avaliação. Só que depois da avaliação, você reorienta o próximo planejamento, e assim reorienta a didática, e é um ciclo permanente.
Um ciclo permanente de quê? Que vai numa trajetória de aprimoramento, que é, por sua vez, ancorada em quê? Num espaço de intervenções, de diálogos ao longo do processo, de fazer interações e, sobretudo, corrigir rumos, né? E assim, você vai aperfeiçoando aqueles aspectos que se apresentaram como deficitários, seja quais forem os trabalhos que vocês venham a desenvolver, a avaliação é um diagnóstico. Você, quando trabalha executando uma política pública, e nós, professores, estamos ali, como a Esther Bufa fala, executando a política pública de educação, a avaliação vai nos dar esses instrumentais para poder acompanhar e monitorar essa política. Seja a avaliação de aprendizagem, que é a prova, que é a atividade de avaliação, que é a autoavaliação, que é o seminário, seja a avaliação institucional, que é da escola que você está trabalhando, a partir do PPP, ou a avaliação em larga escala, que é o Enem, né? Isso aí é uma forma de avaliar a política. E seja no âmbito de um trabalho mais intelectual, sem contato com o público, tudo tem que ser avaliado. É a avaliação que vai te permitir o quê? A tomada de decisão. A avaliação ela é um diagnóstico que te aponta um rumo do que foi desenvolvido, né? E aí, se você entende que a avaliação é um espaço de aperfeiçoamento do que não se mostrou adequado, você de cara já começa a trabalhar com uma visão alternativa que agora sugere compreender que a avaliação não necessariamente precisa agregar valores negativos. Acho que esse é o pulo do gato, né? Porque quando o professor e aluno conseguem transcender esses conceitos, eles permitem um ao outro um contato muito mais maduro, muito mais autônomo. E assim, a gente pode pensar essa coisa da avaliação ainda ser um espaço de aprendizagem, né? Por quê? Porque essa avaliação mediadora é essa que ajuda a gente a superar esse modelo de transmissão-verificação e romper com esse paradigma só de sentença e classificação do que os alunos conseguiram desenvolver. A gente vai estar propondo uma avaliação reflexiva, desafiadora, né? Principalmente quando você encara agora a avaliação como um espaço, como mais uma etapa de diálogo, com vistas ao quê? A construção de conhecimento, esse é o foco, né? E uma coisa, o diálogo, ele não significa só conversa. O diálogo, ele significa acompanhamento, interação. Essa é a palavra-chave, né? Por quê? Avaliação mediadora, avaliação contínua, o professor é parceiro de diálogo com o aluno. Ele está acompanhando esse aluno, né? Para que o objetivo é que ele desenvolva a competência, né? O professor é esse mediador de um processo que visa sempre a construção do conhecimento pelo aluno. Em outras palavras, o desenvolvimento de competências e habilidades, né? E todo o fazer profissional desse professor, seja no planejamento, seja na regência, seja na avaliação, é sempre na direção de favorecer o desenvolvimento de competência e habilidade por parte dos alunos. Por quê? Lembra que o Demival Saviani fala que é o papel do professor? Não é o quê? Não é criar oportunidades, experiências que permitam com que o aluno se eduque? E a gente vai estar aí orientando o aluno nessa tarefa, auxiliando o aluno com novas leituras, com explicações, né, instigando-os a fundamentar os seus argumentos, propiciando esses alunos vivências, debates, reflexões, que vão ampliar um pouco as experiências de saber desses alunos. É uma avaliação que aponta para uma ação que o professor é um provocador, que vai o quê? Desafiar os alunos a refletir sobre seus posicionamentos, né? E assim ele vai estar sendo provocado a rever posições, reformular hipótese, sabe? Esse que é um saber autônomo, né? A Jussara aponta algumas soluções e problemas que podem ajudar a gente nessa direção de que o ponto inicial é o quê? O erro não é uma etapa final. A avaliação é um espaço de diálogo, né? O professor, quando ele está avaliando, ele faz essa mediação do aluno, e aí a gente vai pegar lá o modelo de Marx. O aluno é a dimensão da singularidade. O seu contexto, a escola, a sociedade, a necessidade de formação seria a totalidade. Então,
A avaliação é mais uma etapa de mediação, de interação, de acesso da singularidade, que é o aluno, com o contexto da totalidade, que é o quê? O contexto no qual circunda o aluno, né? Então, a avaliação, ela é um processo constante de verificação. Se você chega e você vê quem está presente na sala, como é que os alunos estão participando, tudo isso é avaliação, né? O que é uma avaliação, por isso que ela tem que ser contínua. Você está observando, identificando, e você vai botando nota ali na tua agendinha, como é que a turma se posicionou hoje, qual foi a interação. Isso vai fazer com que você vai fazer essas interferências e os reajustes, tanto da sua parte quanto do professor, enquanto para os alunos, né? No sentido de que você vai estar o quê? Pensando que há uma fonte de continuidade no caminho que pode ter, sazonalmente, o erro como ponto de partida. Ponto de partida que seria uma trajetória de aprimoramento, né? E a gente vai estar sempre buscando esse entendimento de que a avaliação ainda é um espaço de aprendizagem. É isso que a Jussara Hoffmann coloca. Por isso que ela tem que ser construída com essa responsabilidade, com esse cuidado, com esse entendimento de que os alunos são diferentes, que uns se expressam melhor pela escrita, uns se expressam melhor pela oralidade. E alunos, por exemplo, do noturno, a melhor coisa que ele pode fazer para você, enquanto professor, é estar lá na tua sala de aula. A presença deles é a forma de dizer, estou aqui, eu me importo com o que você está trabalhando. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de considerar todos esses instrumentais e buscar diversificar, sim, as formas de avaliar, sobretudo na avaliação da recuperação, por exemplo. Como é que você quer fazer a sua avaliação final ou a recuperação do mesmo formato que você fez a prova que os alunos não tiveram um bom desempenho? Tem que pensar um outro caminho para acessar esse aluno, né? E aí, já para encaminhar as discussões finais, eu penso numa discussão que o César Coelho faz sobre a gente refletir o que a gente está avaliando. Porque a gente discute tem que ser o erro como ponto de partida, avaliação constante, mas o que a gente está avaliando enquanto professor? Porque o que é esperado de nós é que a gente construa instrumentais de avaliação que sejam condizentes com o contexto dos nossos alunos. E isso precede, naturalmente, o planejamento dos conteúdos escolares, que você, ali enquanto professor, ao elaborar a avaliação, estabeleça uma relação dinâmica entre o conteúdo e a prática, né? Sempre buscando engajar os alunos. A gente, enquanto professor, vai sempre naquela direção de buscar estratégias para incentivar os alunos a falar em sala de aula, a expressar os seus interesses, as suas opiniões, os seus conhecimentos prévios acerca dos conteúdos, sempre motivando os alunos a emitir suas opiniões. Antes de começar uma aula, o que vocês sabem sobre isso? E um caminho é você fazer um link do seu conteúdo com uma matéria de jornal, traz uma matéria de jornal, já começa a aula falando de uma matéria, de uma novidade, de uma notícia, e aí você vai para o conteúdo, trazendo o conteúdo que você vai trabalhar como um meio, como uma lente que permite com que ele melhor entenda aquela notícia, faça a leitura daquele contexto, entendem? O conhecimento acontece quando você usa o que você aprendeu na escola para te ajudar a enxergar e interagir no seu contexto de vida, né? Assim, você vai considerar muito as experiências anteriores que os alunos têm, vocês vão estar ajudando esses alunos a fundamentar os seus argumentos, né? E você vai estar construindo um currículo interativo, onde os alunos também são partícipes do processo. E também alunos que são corresponsáveis pelo sucesso ou insucesso da turma. E esse processo a gente chama de partilhar a gestão da sala de aula. Que às vezes, a gente, quando professor, bota lá no plano de aula assim, aula expositiva dialogada. Mas você não faz não dá um espaço para o aluno interagir, participar com vocês. A aula é um monólogo, tipo monólogo de teatro. Você chega e fala. É importante que você o tempo todo, ainda que a turma não responda, mas que você jogue pergunta e você mesmo responda, você busque chamar os alunos para dialogar com você, né? Mas o que a gente está pensando
e sobre o que avaliar são os conteúdos da geografia. E acho que a gente construir instrumentais de avaliação mais eficazes sobre esses conteúdos da geografia implica em a gente conseguir também considerar que esses conteúdos, eles se articulam em dimensões que são diferenciadas, né? Porque a escola, ela não vai só sobre os componentes curriculares. A escola, ela busca as capacidades cognitivas, motoras, afetivas, relações interpessoais e as inserções dos alunos, né? E por isso, os conteúdos que vocês trabalham, nós da geografia, seja educação ambiental, coordenadas geográficas, que mais? Geografia agrícola e agrária, geografia humana, geografia da população. Quaisquer desses conteúdos, eles podem ser trabalhados na dimensão conceitual, na dimensão procedimental e na dimensão atitudinal. Então, consequentemente, eu vou explicar cada um deles. As avaliações podem puxar uma ou umas dessas dimensões para você melhor acessar as formas com que os alunos conseguem se expressar. Para responder sobre a dimensão conceitual, a pergunta que você, professor, faz é: o que os alunos devem saber? A dimensão procedimental vai responder à pergunta: como os alunos devem fazer? E a dimensão atitudinal é a pergunta: como os alunos devem ser? Então, o que é a dimensão conceitual do conteúdo? É uma dimensão que está mais, que dá conta do compromisso científico da escola em transmitir conteúdos socialmente produzidos e reconhecidos como necessários à formação dos alunos. Então, na dimensão conceitual, aparece o quê? Conceitos propriamente ditos, classificações, definições, significados, suas ramificações, fatos, datas, acontecimentos, nomenclaturas, radicais, códigos. Isso é a dimensão conceitual do conteúdo. Vamos pegar um conteúdo, por exemplo, que seria educação ambiental. Na dimensão conceitual, o que apareceria aqui para a gente pensar? O que é educação ambiental? Com que ela se relaciona? A ideia de sustentabilidade? Quando emergiu a necessidade de pensar a educação ambiental? Aí você tem que situar o processo de revoluções industriais, o movimento de urbanização das populações, são as ecos, os encontros transnacionais sobre educação ambiental e sustentabilidade. Isso seria a dimensão conceitual de educar. Os negócios de emissão de carbono, as cotas de carbono dos países, o gradiente de emissão de CO2 do escapamento dos carros, por que tem que ser aquela cota específica, por que a gente... O que fundamenta tecnicamente um produto biodegradável, qual é a fórmula disso? Na dimensão procedimental, já seriam objetivos, resultados do manejo dessa dimensão conceitual. Então, a dimensão conceitual do conteúdo são essas ações ordenadas para um fim, direcionados à realização de um objetivo, que seria aquela coisa do aprender a fazer, né? Como é que o aluno vai, por exemplo, saltar, como é que o aluno vai escrever, como é que o aluno vai fazer, por exemplo, o aluno sabe o que é uma coordenada geográfica, por exemplo. E fazer aquele cálculozinho lá seria a dimensão procedimental. Voltando para a questão da educação ambiental, é a gente considerar como é que o aluno vai aplicar essas regras, essas técnicas, como é que eu vou fazer a coleta seletiva, por que tem que ser o papel num lado, plástico no outro, o alumínio em outro, entendem? Essa coisa mais prática, como é que eu vou proceder essa educação ambiental? Como é que eu vou desenvolver formas de desenvolver uma nova racionalidade nos alunos sobre educação ambiental? Como é que eu vou popularizar para os alunos a educação ambiental? Como é que eu vou construir nos alunos uma mentalidade sustentável? Isso aí é a dimensão procedimental do conteúdo. E existe uma última dimensão do conteúdo, que é a dimensão atitudinal.
Essa, por sua vez, ela diz respeito a valores, atitudes, normas relacionadas a esses conteúdos, que pode ser a cooperação, a solidariedade, o trabalho em grupo, o compromisso filosófico, as normas e valores. Por que eu tenho que incutir nessa geração a necessidade de preservar o meio ambiente? Por que a sustentabilidade é uma narrativa que tem que ser imperiosa na formação da gente? Porque a gente vive hoje tensionado pela possibilidade da nossa existência ser limitada pela escassez dos recursos naturais, pelo aumento do buraco na camada de ozônio, pelo aquecimento da temperatura do planeta Terra, a finitude dos recursos hídricos potáveis. Então, eu tenho que construir uma nova racionalidade sobre, né? E isso fica expresso em escolhas que a gente faz. Tem artistas famosos que compram carros populares, simples, de motorização bem inferior do que eles poderiam ter, enquanto as celebridades ricas que são, porque entendem que são carros menos poluentes. Eles fazem a escolha baseadas na menor emissão de poluentes desses veículos. Então, isso é uma escolha que a gente faz também. Quando eu vou no supermercado e eu priorizo a compra de um detergente biodegradável, é uma escolha que eu faço, uma dimensão atitudinal, mas ela se relaciona também com a dimensão procedimental, que eu entendo que o processo, quando eu estou lavando a minha louça com biodegradável, eu entendo que esse agente ele vai ser melhor diluído lá na água do rio, na água onde ele vai ser despejado, e vai causar menos danos lá, né? Então, enquanto os conteúdos factuais ou conceituais apontam para esse compromisso científico da escola em transmitir o conhecimento somente produzidos, o atitudinal, ele corresponde a esse compromisso filosófico da escola, em promover conteúdos, em desenvolver competências que são necessárias à formação desse indivíduo enquanto cidadão, enquanto ser social, né? enquanto cidadão do mundo, né? Já a dimensão procedimental, elas são os objetivos que você tem com a aprendizagem, que vai te ajudar a fazer um cálculo. Que, na dimensão procedimental, são as habilidades que decorrem do desenvolvimento de uma competência. Perceba, se eu sou um motorista competente, eu tenho habilidade em fazer uma baliza direito. Se eu sou um motorista competente, eu tenho habilidade em dirigir numa autoestrada. Se eu sou um motorista competente, eu consigo dirigir numa situação de onde o piso está escorregadio. Eu fico seguro em dirigir na chuva, eu tenho habilidade. Então, a dimensão procedimental, ela decorre da compreensão da dimensão factual, que ela vai te ajudar a fazer o cálculo, a te fazer a escolha, a manusear aquela informação no seu procedimento de vida. Sobre esse conteúdo, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, expressar alguma coisa sobre essa avaliação dialógica, essa avaliação mediadora, essa avaliação contínua, meus amigos? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não? Então é o seguinte, no dia 14 de dezembro, a gente vai fazer uma avaliação, eu acho que já vai ter voltado presencial, e a avaliação vai ser vocês elaborarem uma avaliação. E para elaborar essa avaliação, é interessante que vocês entendam, eu vou perguntar o que vocês entendem por avaliação mediadora, contínua, dialógica, e com base nesse modelo, vocês vão elaborar uma avaliação. Isso vai ser dia 14. No dia 7 de dezembro, próxima quarta-feira, a gente não vai ter encontro presencial. Vocês vão ficar liberados para fazer a leitura do texto que está lá posto no SIGA, que é sobre educação em direitos humanos para a cidadania. Vocês vão ler esse texto e fazer uma resenha com a opinião de vocês de 1,5 página, 2 páginas. Tá combinado? Isso vai ser a segunda nota, vocês vão fazer e enviar para mim. Alguma dúvida sobre isso, meus amigos? Alguém tem alguma dúvida? Perfeito, então.